Estamos de volta com o programa Primeiros Passos de hoje, conversando sobre homeopatia. E, na verdade, é um assunto que interessa a crianças e também a adultos. Pois é, dá para tratar nossas crianças com homeopatia e também você, papai, você, mamãe. Por que não, né? Juntar, então, toda a família num tratamento desse tipo, trazer mais saúde à sua casa. É bem bacana isso, vale a pena então você conhecer um pouquinho mais ficando conosco. Antes da gente voltar ao nosso bate-papo com a doutora Leônia, vamos então conhecer um pouquinho de um laboratório homeopático? Veja aí. A homeopatia está entre as 11 especialidades oferecidas no ambulatório do Complexo de Pediatria Arlinda Marques, que fica no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. O serviço é pouco conhecido, mas existe há mais de 5 anos. Agora mudou o modo de acesso, que agora tem que vir pela central de marcação, vindo lá das unidades básicas, e aí precisa dessa divulgação. Como é que os médicos lá da atenção básica vão encaminhar para cá se não sabem que tem o ambulatório, né? A homeopatia é uma especialidade médica que ajuda a prevenir e a tratar qualquer tipo de patologia e auxilia no reequilíbrio de energia por meio de remédios menos agressivos ao organismo. A medicação é energética, então a gente extrai da matéria-prima que faz o medicamento a sua energia, que vai interagir com a energia vital que todo ser humano tem, devolvendo o seu equilíbrio, devolvendo a harmonia do corpo e, consequentemente, devolvendo a saúde. Segundo a homeopata, crianças com problemas alérgicos são as que mais procuram atendimento no Arlinda Marques. A homeopatia trabalha muito com problemas respiratórios, alérgicos, né? Seja respiratório ou dermatológicos. Então é o que vem mais, é problema respiratório, dermatológico, por conta dessa noção que para alergia a homeopatia é bom. Inclusive os próprios pediatras referenciam, né? Adriana de Souza levou o filho Vitor, de 4 meses, para ser consultado no Arlinda Marques. Segundo a mãe, é difícil encontrar atendimento para essa especialidade em João Pessoa. Aqui na Paraíba, de homeopatia só aqui no Arlinda mesmo. Para a criança, né? Não tem. Ele tem plano de saúde, tudo, mas não tem. Mas aqui no Arlinda sempre teve. Tem a doutora Berenice, tem outros médicos também, em outros horários, que atendem, mas muita gente não vem. Para ter acesso aos serviços de homeopatia do Arlinda Marques, basta o responsável pela criança se direcionar a uma unidade de saúde do bairro e solicitar a consulta para o Arlinda Marques. O complexo pediátrico funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 19 horas. Agora sim a gente continua o nosso bate-papo após vocês observarem como é que esses medicamentos são manipulados. Vamos voltar a conversar com a doutora Leônia. Doutora Leônia, quem pode fazer uso da homeopatia? Qualquer pessoa pode fazer uso de medicamento homeopático. Tem restrição? Não existe contraindicação. O médico homeopata, na avaliação daquele paciente, ele vai ver assim, qual a potência mais indicada para aquele paciente. Mas contraindicação de uso de medicamento homeopático, não. Não tem. Existe reação? Existe alergias, algum tipo de reação dessa forma? Não existe intolerância a medicamento homeopático. O que existe algumas vezes são as agravações. Às vezes depois do uso de um medicamento homeopático, pode haver exacerbação de um sintoma ou de alguns sintomas que você apresenta naquele momento, ou o surgimento de sintomas que você já teve anteriormente. E isso seria o quê? O remédio não funcionou? Não, o que é que aconteceu? Não, isso aí faz parte do processo de melhora, né? Existe uma agravação, digamos assim, você tem alguns sintomas, depois do uso do medicamento homeopático, você agravou esses sintomas, e essa agravação geralmente é curta, é temporária, e depois você volta
num estado de saúde melhor. E às vezes aparecem sintomas que você já teve em outras épocas da sua vida. Isso é um quadro muito bom, porque nos mostra que o medicamento está correto e que esse paciente está caminhando para um processo de cura. Então, é normal que aconteça uma potencialização de algum sintoma ou mesmo o surgimento de um outro sintoma? Sim. Faz que parte do você já teve anteriormente. Faz parte. Porque o sintoma que já teve anteriormente, qual é a relação? Então, é o processo de cura. O organismo, na visão do médico homeopata, o organismo ele cura de dentro para fora. Então, assim, para você ser considerado um paciente caminhando para um processo de cura, você vai apresentando os sintomas que você já teve em outras ocasiões, sem isso ser a volta da doença, mas o processo de cura. Pacientes com câncer, por exemplo, uma doença extremamente grave, pode ser tratado também com homeopatia? Pacientes com câncer podem ser tratados com homeopatia, sim. Eu não vou aqui dizer que o paciente vai ser curado, porque assim, existe também os pacientes que são curáveis e os pacientes que são incuráveis. Mas mesmo que se trate de um paciente incurável, um paciente de câncer, como você falou aí, então assim, esse paciente pode ter uma melhora muito grande na qualidade de vida dele com o uso do medicamento homeopático, mesmo que ele não se cure, mas ele vai ter resultados bons para o processo de vida dele. Doutora, a gente observa hoje que as crianças, elas já nascem com alergias alimentares, alergia à proteína do leite, à lactose e alguns probleminhas de saúde. Esse tipo de alergia também pode ser acompanhada por um médico homeopático? Sim, o tratamento homeopático tem uma ação muito boa nos quadros de alergia, né? Não que a gente vá, assim, medicar a alergia, como eu falei anteriormente, mas nós vamos conhecer aquele paciente que apresenta aqueles sintomas alérgicos. E claro, nós também temos que considerar toda a questão herdada, né? Que o padrão genético também é muito significativo nos quadros de alergia. Mas assim, os resultados são muito bons no tratamento de alergia com medicamentos homeopáticos. Doutora, dá para fazer um tratamento com homeopatia e alopatia? Os médicos concordando? Olha, normalmente assim, normalmente nós mantemos os medicamentos alopáticos nas doenças crônicas, mas por exemplo, você fazer um tratamento alérgico ao mesmo tempo, usando o corticoide, que é uma droga, que é um medicamento que é usado no tratamento alopático, e usar homeopatia ao mesmo tempo, eu acho que a ação é muito desqualificada, assim, sabe? Eu acho que é melhor a gente esperar, talvez, um momento onde o paciente não esteja fazendo uso, por exemplo, de corticoide, para poder fazer o uso do medicamento homeopático. O tratamento homeopático então, realmente um pouco mais demorado? Olha, aquilo que eu te falei no início da nossa conversa. Se você tem um quadro... às vezes você pega uma criança com alergia desde que ela nasceu, né? Então, às vezes com 3, 4 anos de idade, ela continua fazendo tratamento para aqueles quadros de alergia e ela continua reaparecendo. Então, isso são quadros de doença crônica, né? Então, assim, você... cuidar desse paciente para que ele pare de ter as crises demora um pouco, porque você está tratando o crônico.
Mas assim, se você tem um quadro agudo e você consegue o medicamento mais adequado para aquele quadro agudo, então isso melhora rápido. Isso melhora rápido. Nós temos muito que diferenciar o quadro agudo da doença crônica, né? Doutora, mulheres que amamentam, pode também usar medicamentos homeopáticos? Sim, mulheres que amamentam podem usar medicamentos homeopáticos. Inclusive os bebês, as crianças menores, quando nós achamos necessário que essa criança tome algum medicamento homeopático e essa criança está sendo amamentada, nós pedimos que a mãe tome o medicamento e através do leite materno essa ação vai passar para a criança. Então, no caso, a criança e a mãe tomariam? Não. Só a mãe? Sim, a criança tomaria indiretamente. Através da mãe? Através da mãe. E mesmo assim, seria forte o suficiente para que aquela criança consiga obter algum êxito naquele sintoma? A ação é a mesma, não diminui a ação do remédio homeopático pelo fato de vir através do leite materno. Nós preferimos usar na criança menorzinha através da mãe, do leite materno. Interessante, bastante interessante. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Doutora, para a gente tentar então auxiliar um pouquinho as mamães, quais são as doenças, os problemas mais corriqueiros do dia a dia das crianças? Que são as alergias, as gripes, as febres, as crises de vômito. Quais são as doenças mais corriqueiras que a senhora encontra no seu consultório, que as mães buscam homeopatia? O que a gente pode indicar para as mães? Olha, assim, eu acho que não existe um princípio de indicação de tratamento homeopático. Você pode tratar tudo isso que você falou com medicamento homeopático. Às vezes, assim, por se tratar de quadro agudo, e como nós, assim, em João Pessoa, nós não temos, assim, um serviço de urgência em homeopatia. E existe serviço de urgência? Existem cidades que têm pronto-socorros homeopáticos. Então, assim, facilita bastante que essas crianças sejam medicadas durante o quadro agudo com homeopatia. Mas, assim, no nosso caso, então assim, as mães geralmente elas levam muito a criança para o pronto-socorro do hospital normal, né? Então, muitas vezes assim, quando a gente encontra o paciente, ele já foi atendido pelo médico pediatra e ele já está fazendo o uso de medicamento alopático dentro dos quadros agudos. Agora sim, existem mães, né, que elas já estão mais acostumadas, elas já estão mais seguras, então assim, elas já conhecem mais os quadros agudos dos filhos, então assim, a gente consegue tratar esses quadros agudos sem uso de medicamentos alopáticos convencionais. A senhora tocou num ponto importante, que realmente a criança faz um tratamento homeopático, mas na hora de uma urgência, o pronto-socorro não é homeopático, né? Essa mãe precisa informar que essa criança, no pronto-socorro, precisa informar que essa criança faz uso de medicação homeopática ou fez? Olha, ela pode fazer, ela pode dar essa informação, né? Inclusive, assim, nós temos alguns pediatras que fizeram cursos de homeopatia, mas eles trabalham em plantões como pediatras, né? Então, assim, quando essa mãe informa, então, assim, normalmente esses nossos colegas, eles têm eles procuram dirigir esse tratamento de uma forma mais diferenciada, assim, considerando que a criança faz uso de tratamento homeopático. Doutora, ainda existe uma resistência na classe médica para encaminhar um paciente à homeopatia? Muito grande, muito grande. Isso o que nós falamos no início da nossa conversa aqui. Por quê? Porque a grande maioria dos médicos, eles não conhecem os princípios da homeopatia e eles, assim, simplesmente eles classificam que não tem efeito, que é placebo, e eles
desqualificam completamente. Agora sim, tem já muitos médicos, né, que eles já viram já leram, já experimentaram em si, já usaram nos filhos. Então, assim, essas pessoas, esses profissionais já têm um nível de entendimento diferente e eles nos encaminham vários pacientes para ser tratado com homeopatia. Ok, doutora. Que eu acho assim, que as várias formas de tratamento, elas têm o seu valor, né? Então, assim, eu não vou nunca chegar aqui e desqualificar o valor de um tratamento alopático, não vou fazer isso. E, assim, eu acho que se a gente soma tudo e vê o que é melhor em cada momento, em cada situação, eu acho que nós ganharíamos muito mais. Ok, doutora, obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e tentando esclarecer para as pessoas a dinâmica de um tratamento homeopático. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua presença, pela sua participação aí de casa. Lembre-se que semana que vem tem mais o programa Primeiros Passos, então a gente se encontra semana que vem. Até lá!